Semanão do Guilty Pleasure no Triceratops Show. U2 não sendo U2, com uma trilha sonora fictícia, uma banda fictícia que seria melhor que a realidade. Ramonão da Massa, e o som que foi gravado à base da espingarda pelo ser mais odiado da indústria musical. Nerdices do Dudu e a porra da trilha sonora da Zelda que todo mundo finge que não sacou, mas ama. E pra terminar com chave de desgosto, Lobão e sua redenção com o melhor disco de sua carreira lançado no auge do governo Lula. Tudo isso e nada mais agora em Triceratops Show!
E é isso aí. Sejam bem-vindos ao Triceratops Show. Eu acho que essa é a primeira edição do ano de 2023. Então começamos num clima zen, com uma música fabulosa de Passengers, com a faixa Slug. E aí, meu amigo Eduardo Aleixo, diretamente de Portugal, como você está? Tá tudo bem aí? Boas, malta. Aqui tá tudo bem. A gente vê na televisão aí, no Brasil não está nada bem. Pois é, cara, que momento ridículo e vergonhoso da nossa história, né? Os caras conseguiram ir mais longe do que lá nos Estados Unidos, né? Os caras destruíram obras de artes. Tipo, foda-se, né? Se os caras destruíram um monitor de 90 polegadas na sala de senador. Porra, o que o de Cavalcante tem a ver com isso, meu amigo? Sabe, é muito triste, assim, o que foi feito, assim, Portinari, assim, uma lista, assim, incontável de prejuízos, fora coisas que foram roubadas, né? Esculturas do Victor Brecheret, gente que realmente escreveu a história do Brasil e não foram poupados dessa barbárie bizarra e surreal, né? Inclusive com pessoas de Sorocaba brincando no meio dessa turma aí. Ah, é? Tem sorocabanos participando? Tem. Tá óbvio, né? Óbvio, né? Sorocaba sempre no mapa da vergonha, né? E os caras são... Quem não conhece a cidade é uma elite bolsonarista, né? É foda. Eu tava até brincando com um colega meu, pensando assim, imagina a pessoa que trabalha no Planalto, algum lugar assim, o cara vendo pela televisão, domingo à noite, vendo a cagada que ele vai ter que lidar por meses. Pois é, o Lula teve que ir lá, tipo, umas 8 da noite, 9 da noite, e tava lá, fez uma foto lá, né, chamou a intervenção federal, que os caras tanto queriam, né. Essa parte foi boa, mas, tipo... te fuder, né, cara? Pra que isso? Pois é. Mas enfim, conta pra gente aí então dessa música que você tocou pra gente, do Passengers. O que é o Passengers? Cara, é um projeto do YouTube, né? Tipo, vamos contextualizar. Acho que em 1995 o YouTube tava ganhando muito dinheiro. Tipo, numa onda de álbuns muito bem sucedidos, né? Ganhando grana pra caralho, fazendo grana também em turnês ousadas e colossais. E acho que no ano anterior eles já tinham lançado um disco que eu considero um pouco mais corajoso, né? Dentro dessa estética que eles estavam firmando, que era o Zoropa. Já tinha uma questão de experimentalismos e desafios, né, estéticos, e eles estavam também, né, desde o disco Joshua Tree, numa parceria muito amigável com o produtor Brian Eno, cara sempre presente no programa também. Inclusive a gente já falou também do The Passengers, né, em outro episódio, mas estamos falando aqui hoje, para quem não ouviu. O Brian Eno é o cara, né, ele tocou no Roxy Music, ele entendeu tudo que estava acontecendo na Alemanha de krautrock, chegou junto com os artistas alemães e isso deu bagagem para ele estruturar, né, talvez a fase mais interessante do David Bowie, que é a fase Berlim, e trabalhou com diversos artistas, incluindo o Slowdive e U2 é um desses artistas que tiveram essa parceria com ele. Daí é isso, o U2 tava ganhando muito dinheiro em 95, daí esse cara falou, meu, quer saber, vamos fazer o que a gente quiser? Vamos meter o louco, vamos gravar um disco que, tipo, não tem obrigação nenhuma de ser comercial, de ser vendido, de fazer uma turnê com esse disco, nem nada. Daí os caras falaram, já é, né? Daí o Brian Eno entrou também como coautor, não como produtor disso, é meio que uma banda com o Brian Eno, né? E aí surgiu Passengers, né? E esse disco fabuloso que tem também um conceito interessante, né? Ele tem essa coisa de ser um disco de trilhas sonoras
para filmes imaginários. Trilhas sonoras imaginárias para filmes imaginários. Acho que dessas trilhas só uma realmente apareceu num filme, que é a música One Minute Warning, que entrou no filme Ghost in the Shell, um clássico da animação japonesa. E o resto é tudo viagem dos caras, né? Parece que eles até inventaram quais filmes seriam os filmes para essas trilhas sonoras. E eles lançaram essa obra aí bem doida, né? E tem, né, tem participações, né? Tem a participação do Howie B, compositor de música eletrônica nos 90, tal de Holy, mas assim, a trilha sonora mais prestigiada, né? Com certeza é a participação do Luciano Pavarotti na faixa Mi Sarajevo. Pô, né? É coisa que realmente a gente nunca ia pensar, né? U2, Brian Eno, Pavarotti na mesma canção. Eu gosto muito desse disco, tá ouvindo bastante, acho que é um disco bom pra dar uma acalmada na ansiedade, nos pensamentos obsessivos. E esse fim de ano foi meio foda, né? Uma merda. Quer dizer, foi interessante, teve os seus plot twists, mas particularmente assim, ele não foi um fim de ano muito tranquilo, emocionalmente. Então esse disco meio que deu uma ajudada a dar uma aterrada aqui no planeta Terra, ficar um pouco menos flutuante nas ideias. E muito bom, cara. Eu já começo o programa com uma opinião impopular, diria que esse é o melhor disco do U2 e quiçá o melhor do Brian Eno. Isso é bem popular, mas é um puta disco, muito bonito, um disco realmente corajoso, com você vê camadas, influências até de shoegaze, se você analisar, tem umas coisas fodas, tem música eletrônica, um tesão esse disco. Legal. Eu fui dar uma olhada aqui, do One Minute War, né, que você falou que toca no Ghost in the Shell, ele toca na versão americana. Então eu acho que você baixar a versão original não tem. Por isso que eu fiquei curioso, não lembrava disso. Enfim, sonzeira. E aí, cara, pra gente continuar, a gente vai falar de um tema aí também polêmico, né? Dando sequência aos nossos Guilty Pleasures, né? Porque Ramones, né, Dudu? O que é Ramones pra você? Ramones é uma banda que atualmente, né, não envelheceu muito bem, né? Assim, tipo... Caramba, sei lá, tipo... Como assim? Pelo menos pra mim, né? Não sei, eu tô andando meio de saco cheio de Ramones. Ah, cara, banda de tiozão, né? Banda de bolsonarista, tá ligado? Tipo, e musicalmente também, depois que você começa a ouvir outras coisas, até dentro do próprio punk rock, assim. Muito chatão. Chatão pra caralho. Fãs de Ramones, vão tomar no cu, vocês são paia. Não, outro dia a gente tava... redefinindo o U2, Legião Urbana, só que o Ramones não, esse é o seu limite. Não, essa é a nossa chance de definir, mas assim, tipo, é isso, o Ramones tá meio mal das pernas, né, isso todo mundo sabe, tipo, pega mal ouvir Ramones, mas assim, a gente sabe que Ramones é legal, mas pelos motivos certos, né, e um desses motivos certos é o disco End of Century, né? Que é o disco mais bem tocado da banda, e não é à toa, né? Porque ele teve uma produção também de outra figura, assim, né? Como que eu posso dizer? Uma figura proeminente aí, né? Uma figura marcante da indústria da música dos anos 60, né? Que é o Phil Spector, que gravou, né, uma gama de artistas aí dessa fase de ouro da música pop americana. Não tenho certeza, você vai me corrigir, você que deve ter dado uma estudadinha antes de fazer esse programa. Deve ter gravado com a galera da Motown, né, os conjuntos vocais, né, que eram coisas assim bem características dos anos 60, então ele tinha essa mão assim de construir hits, né, construir sons que realmente entraram dentro do imaginário coletivo da época e atingiram o coração das pessoas, inclusive sendo, né, fazendo essa fusão da música branca com a música negra, né. Ele que inventou aquele Wall of Sound, né,
parede de som. Sim. Acho que pro pessoal que não consegue se ligar, o Phil Spector produziu Let It Be dos Beatles. Então, sabe qual foi esse peso aí. Então, só pra dar um contexto, eu não esperava ser atacado assim pela minha escolha, mas... mas o... Ramones é tipo... O Ramones pra mim é o seu Viagra Boys. Pode ser. Eu gosto de Ramones, eu ouvi Ramones a vida inteira. Eu tenho propriedade pra xingar os caras. Não, justo. Então, só pra explicar pro pessoal, a gente conhece o Ramones, então, como esse ser onipresente na história, né? Tipo, aí que tá, né? Ele é muito popular também no Brasil e tal. Mas, enfim, o Ramones nos Estados Unidos mesmo nunca fez sucesso. Então, aí que é a história, né? Que daí nos anos 80, ou melhor, em 1980, eles chamaram o Phil Spector pra produzir esse álbum, End of the Century, porque justamente o Phil Spector tinha experiência aí de produzir banda pop e tal, e eles queriam dar um boom, assim, porque isso é uma outra coisa engraçada sobre o Ramones, que eles faziam música sobre cheirar cola, né, o Didi é super maluco, mas eles sempre trataram a banda como um negócio profissional, assim, um negócio sério, né? Sim. E isso é bem... Isso, se você colocar em comparação com as outras bandas punk, é bem interessante, assim. Que, né, por exemplo, rola toda a história de que o Joey e o Johnny não se falavam, né? Não se davam bem. A banda em si era cheia de brigas, mas os caras ficaram lá 17 ou 20 anos trabalhando junto porque era um trabalho, assim, né? Então, interessante ver esse lado profissional deles. Mas enfim, então eles gravaram esse álbum End of the Century, então com a mão do Phil Spector tem algumas músicas um pouco mais pop e tal, e essa música que eu trouxe pra gente, ela é o perfeito exemplo disso, ela é Inclusive essa música não queria ser gravada, né, o Joey Ramone, posteriormente em sua autobiografia, ele disse que tipo, o maior erro da banda foi gravar essa música. Sim, exato, a música não tem nada a ver com o Ramones, tanto que inclusive o único Ramone nela é o próprio Joey, que ele tá lá só cantando, porque o resto é uma orquestra e tal, tipo, completamente nada a ver. Mas é maravilhosa, pra mim é realmente uma das melhores dos Ramones, justamente que mostra a qualidade, né, a qualidade vocal do Joey Ramone, né, ele é um puta vocalista que foi mal aproveitado, assim. É isso, né, eu acho que a galera da gravadora, não sei como que é, assim, agora não sei ponto direito, mas tinha essa forçação de barra desde o começo da banda que o Ramones era o Beach Boys do movimento punk, assim, por conta dessas coisas da melódica chiclete, né, essa influência mesmo dos anos 60, que eles nos escondiam, né, eles tinham uma influência, né, do Bubblegum e tal, então, tipo, os caras estavam nessa, né, e eles queriam apostar no Ramones com essa marca, assim. Meio que uma versão moderna daquilo que rolou nos anos 60. E daí o Phil Spector, que já era um caso dos anos 60, acho que foi chamado também com esse intuito, né? De extrair essas qualidades Beach Boynianas do Ramones nesse disco, né? Sim. Não, eles bebem 100% dessa fonte, assim. Inclusive, se você... Acho que todo mundo já deve ter ouvido aquela Surfing Bird dos Trashman, né? Banda dos anos 60 também. É tipo... Sim. Traduz perfeitamente pro estilo dos Ramones. É incrível. Até tem de Wanna Dance. Eles sempre buscaram covers dessa época, né? Sim. E é isso, né? Tipo... Eu não sei como que andava a reputação do Phil Spector nessa época, se ele tava ruim de trampo, por isso que ele tomou os Ramones, se ele já tava queimadão. Eu sei que ele trabalhou bastante com o John Lennon nos anos 70, né? O John Lennon era um cara que suportava o gênio dele, mas dizem que ele não é um cara muito fácil de trabalhar não, e que essa experiência foi bastante traumática dos Ramones, no nível dele, tipo, trancar os caras no estúdio, fazer os caras tocarem exaustivamente as mesmas músicas até aprenderem a tocar direito, né? Eu acho que os próprios Ramones reconhecem que esse foi o momento que eles viraram músico mesmo. E reza a lenda que o cara chegou até a apontar uma arma pra banda pra convencer eles a fazer as coisas do jeito dele. E o Baby I Love You é exatamente isso, assim. A banda não queria gravar,
e acabou gravando. E é uma música foda, né, Dudu? Não. Só vou acrescentar que essa história de que ele apontou a arma e tal é contada pelo Didi. Então, ou seja, pode ser que seja a maior bullshit de todas, mas nunca saberemos. Mas assim, essa reputação acabou repercutindo entre outros artistas além dos Ramones, né? Inclusive o cara já foi acusado de estupro, foi preso. Tem um filme bem complexo sobre a carreira dele. Se eu não me engano, quem faz é o Al Pacino. Não me recordo, até vou pesquisar aqui, mas é um filme bem doido, assim, mostrando um pouco sobre essa mente complexa e esse momento dele sendo preso e tal. O fato é que o cara morreu, né? Acho que há uns 2, 3 anos aí. E gostando ou não, ele deixou um legado, né? É um cara que escreveu, né, conceitos musicais que são valorizados até hoje. Cada um tem o seu Kanye West, né, da sua época. Você falou que ele trabalhou com o John Lennon, ele produziu o Plastic Ono Band, né? Que pra mim acho que é o melhor álbum dos não, né, pós-Beatles, assim. Mas enfim, uma coisa que eu queria falar só, que nessa pira, assim, eu comecei a ver umas entrevistas dos Ramones no Howard Stern, né? Que ele é um radialista americano aí, cara, tipo, não Russell Rubens, assim, mas meio de fofoca, meio de... E interessante eu vi agora que eu entendo inglês, assim, assistir as entrevistas, ver como, principalmente o Joey, assim, eles eram muito acessíveis. Você pensa, Ramones, Rockstar, não, os caras eram extremamente simples, acessíveis. O Joey, principalmente, é um doce, cara extremamente agradável, assim. Fiquei surpreso, não lembrava dessa. O Ramones é uma banda sem glamour, né, como você falou, eles não tiveram, né, acho que nunca tiveram um disco de ouro, uma coisa assim, né? Tipo, esses caras eram, sei lá, eles eram poderosos na América Latina, né? Isso até é documentado no documentário deles, que também tem o mesmo nome do filme, né? End of Century, que mostra que os caras, tipo, nossa, os caras não entenderam a febre, né? Da América Latina, assim, os caras eram tratados igual Beatles, né? De ter uma rua inteira fechada com pessoas gritando hey, oh, let's go, esperando eles, né? Tipo, tendo essa coisa do assédio, né? É uma coisa que só aconteceu anos depois, bem no fim da banda, inclusive, né? Nos anos 90. Sim. Então, por isso que eu fico mal de criticar, assim, porque eu acho que justamente esse perfil, sei lá, juvenil deles combina muito bem com a cultura brasileira, assim. Tipo, igual o episódio que a gente fez do Raul Seixas, assim, sabe? Tipo, sim. Como que eu posso dizer? Ele é... tem uma poesia por trás, mas na verdade o que ele tá cantando é extremamente direto, né? Simples, facilmente palatável. Então, nem tudo tem que ser inteligente, clever, profundo. Mas enfim... Vamos então, esse som então se chama Baby I Love You, só tá o Johnny cantando, do disco End of the Century, e é então um cover das Ronettes, que é um girl group dos anos 50 e 60, que foi produzido pelo Phil Spector, então tem uma manhinha aí. Vamos ouvir, som lindo, e daqui a pouco a gente volta. Oh yes!
E é isso aí, rapaziada. Nossa, acabamos de ouvir uma música que o Dudu vai ter que explicar pra gente, né? A gente foi do Ramones para o Zelda. O que aconteceu, Dudu? Qual foi a pira? Eu tenho que né, expor o que tá passando aqui no meu coração. A gente finalmente comprou um Nintendo Switch e eu peguei pra jogar. O primeiro jogo que eu comprei foi esse, o Breath of the Wild. Desculpa se você não joga videogame. Aguenta aí que eu vou justificar. Tranquilo. Não, então, o que eu considero, né? Tem toda uma geração aí da nossa idade, assim, que sempre jogou videogame, né? Eu costumo pensar assim que, tipo, nossa, todas as pessoas que eu conheci, todos os meus amigos que eu conheci, foi unido porque jogava videogame, assim, desde criança. Só que à medida que eu fui ficando mais velho, eu tipo, ficando mais longe disso, a vida vem, outras prioridades e tal. Mas não só isso, a própria indústria, né? Porque se você cresce nos anos 90, 2000, ele tem os jogos ainda mais simples, simplesmente por limitação de hardware e de software também. Só que à medida que a indústria foi evoluindo, ela foi ficando cada vez mais parecida, os jogos foram ficando cada vez mais parecidos com filmes, assim. Então, não só no jogo em si, então tem toda uma estética ou uma linearidade de filme, tipo, os jogos são extremamente lineares, mas também na produção. Então, né, para você fazer todos esses modelos, fazer todas essas mecânicas, o mundo aberto e tal, exige uma equipe muito grande, equivalente, sabe, os jogos são jogos AAA, os jogos grandes são equivalentes a um filme da Marvel, assim, tipo, sabe, tá aquele monstro gigante, ter que lançar todo ano, enfim, isso faz você ficando um pouco meio desanimado, né, com a indústria. Só que daí eu comprei então o Switch e peguei pra jogar o Zelda Breath of the Wild, que foi lançado em 2017 ainda. E, cara, eu fiquei estupefado, assim. É um jogo que... É um jogo que você joga, assim. Ele é muito especial porque ele não é linear. Ele te dá um mundo aberto, que inclusive o Elden Ring e outros copiaram depois. Ele te dá um mundo aberto, você pode jogar na ordem que você quiser, você pode jogar da forma que você quiser, tipo, não tem um jeito só, você tem que derrotar esse inimigo. Não, você pode criar estratégias diferentes, você pode, inclusive, evitar 90% das batalhas no jogo. Então, enfim, ele é um jogo que é gostoso de jogar. É bizarro dizer isso, mas eu precisava falar porque deve ter alguém aí que também tá desanimado com videogame e eu recomendo muito, cara. Jogue Zelda Breath of the Wild, que esse jogo ele é o que me reativou a chama do videogame. Essa música, nada demais, é da Rito Village, mas eu gosto. É bem bonita, bem emotiva, bem emocionante, gostei dela. Exato, não. Isso é outra coisa sobre essa trilha sonora do jogo, porque os outros Zeldas têm, tipo, a trilha sonora de tal coisa, né, desse templo, desse personagem. Esse Zelda, como ele é um mundo aberto, a trilha sonora ela é mais soft, assim, ela blenda bem com o mundo, muitas vezes não tem trilha sonora, é só dar um fade out, assim, você nem percebe, tá só silêncio. Mas, enfim, pra quem, né, pra uma pessoa que talvez entenda, essa música do Rito Village, na verdade, ele é tipo uma reedição do Dragon Roost Island, do Wind Waker, de GameCube. Então, enfim, só um throwback aí pra quem jogou o Wind Waker de GameCube. E é isso, desculpa, pessoal. Imagina, não, eu particularmente tive também uma fase Zelda que acabou no Majora's Mask, né? 20 anos atrás. Isso, exatamente. Mas sempre me chamou a atenção, desde do Zelda do Nintendinho, a trilha sonora realmente é sempre bem marcante, né? Eu até queria saber quem que é o compositor, se você tem essa informação aí. Se não me engano é uma mina, porque eles mudaram, não sei se acho que do Skyward Sword em diante já é uma mina, que não é o cara clássico. Esqueci o nome deles. É japonês, vai se fuder. Inclusive até aprendi a tocar na escaleta a música do tempo. Eu queria aprender pra ver se eu voltava no tempo, mas não voltei. Só quem jogou Ocarina of Time vai entender essa referência. Sim, é verdade. Eu sempre achei bastante musical, bem bacana, né? Uma boa escolha, não é uma música ruim não, embora seja uma atitude nerd. E eles lançaram quantos quantos jogos do Zelda? Tem mais ou menos essa noção quantificada? Desde o primeiro? Deixa eu ver, Zelda 1, Zelda 2,
Link to the Past, Ocarina of Time, Majora's Mask, Wind Waker, Twilight Princess, Skyward Sword, Breath of the Wild. São 9 que são mainline. Aí tem os de Game Boy, portátil, que daí eu já não lembro mais. Mais de 10. Bastante coisa, né? Espero que a Zelda seja encontrada urgentemente, né? Já foram uns 9 discos, 9 jogos aí. Não, mas agora eles mudaram, não é assim que, tipo, tem que encontrar a Peach. Né, tipo, não, igual do Mario, o Mario é assim também. Eu lembro que o Mario, quando eu jogava o Mario World do Super, tipo, tinha que encontrar a Peach. Aí eu fui jogar o Mario RPG no Super ainda, sei lá, nos anos 90, 97, e a Peach era um personagem jogável. A motivação era outra, não era a mesma, né? Do jogo. Essa aí daí a Peach é um personagem jogável, é um RPG e tal. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei isso aí, eu fiquei, caralho. Por isso que às vezes eu fico meio puto, assim, porque às vezes a gente fica falando de tipo. Não inclusão, mas de dar mais espaço feminino, e eu fico pensando, pô, mas os caras faziam bem feito antes. Por que a gente não continuou com isso? Por que teve um retrocesso pra depois virar uma pauta novamente, sabe? Não sei. Pode crer. Complicado essas coisas, né? Enfim, e é isso, foda-se. Agora vamos do que, Luiz? Fala pra gente aí. Bom, já que a gente tá nesse programa só de coisas que trazem terror pras pessoas, né? A gente falou do YouTube, falamos do Ramones, que é basicamente trilha sonora do bolsonarismo, né? Falamos de Zelda, que é tipo um rolê nerd, que normalmente nerds são incels e normalmente incels são bolsonaristas. A gente vai trazer o cara que foi tipo... Como que eu posso dizer, né? Foi um dos artistas musicais que mais fez frente, né? Mais fez coro, né? Ao antipetismo no Brasil. Sim, meus amigos. Tô falando de Lobão. Esse mesmo. Lobão. Uma criatura tão complexa e tão, né, cheia de contradições, que fez grandes feitos e grandes cagadas na carreira dele. Trago ele aqui nesse contexto, né, pós-bolsonarismo, né, e neolulismo, para a gente fazer um momento de redenção, mas sem a gente esquecer que o cara foi um idiota, né? A gente também não vai fazer essa besteira, mas sim, cara, ele tem um disco muito bom, lançado em 2005. Aliás, tem vários discos muito bons, né? Mas em 2005 ele lançou Canções Dentro da Noite Escura, que, a meu ver, assim, é um dos grandes discos do rock no Brasil. Digo rock, tipo, talvez um dos grandes discos do rock mundial. Ele é o sucessor da Vida Doce, né, que já é um disco muito bom, né, que desafiou toda a indústria do CD, né. Quem é novo não vai saber, mas há 10 anos a gente só conseguia ouvir música, há 10 não, 20 anos, e eu conseguia ouvir música através do CD, que é uma parada não muito barata, né, dentro do poder de ganho do brasileiro, né. E daí o Lobão teve a sacada. Aliás, além disso, tinha coisa da gravadora, né, da distribuição, né, várias coisas que ele não concordava, né, e aí em 99 ele decidiu ser um artista independente e a partir disso fundar o próprio selo, fundar a própria forma de distribuição, que seria muito mais barato do que os CDs que a gente comprava em shoppings ou lojas especializadas, que era através de uma revista chamada Outra Coisa, que era uma revista dedicada à música independente dos anos 2000, e sempre essa revista portava um disco de uma banda. Muitas dessas bandas foram abraçadas pela MTV, incluindo Cachorro Grande, Bideu Balde, sei lá, acho que aquela... não vou lembrar, o nome da banda. Mas enfim, várias bandinhas aí que tiveram espaços na programação da MTV foram descobertos através dessa revista do Lobão. E em 2005 ele lançou Canções Dentro da Noite Escura no auge do governo Lula. Graças a Deus, esse disco não tem nada contra o governo Lula, é um disco totalmente sentimental,
É um disco maravilhoso, muito bem produzido, foda pra caralho. Ele não odiava o Lula nessa época, ele passou a odiar depois que o governo acabou, que ele começou a falar bosta. Então nessa época tava tudo bem. Inclusive o governo Lula proporcionou que a economia fosse viável, no sentido dele conseguir lançar uma revista nacional e que essa revista ainda tivesse CDs e que fosse mais barato que os CDs que a gente ouvia e pegava em loja de CDs, né? E esse disco é foda porque ele é muito bem trabalhado, ele tem uma estética de rock alternativo. Ele é pesado, bem gravado, tem influências de trip hop, influências de Radiohead. Ele tem essa coisa de músicas que se unem em faixas, sabe? Uma faixa que termina começando uma outra. Um disco bem pensado, com letras realmente muito fortes, marcantes. Como o nome do disco sugere, um disco noturno, a gente consegue ver um personagem, né, que está andando atravessando essa noite, refletindo sobre amores e desamores, sobre drogas, sobre vícios, sobre a própria condição existencial, sobre a condição mental, depressão. Eu consigo ver nitidamente essa história ouvindo esse disco, do começo ao fim até um amanhecer um pouco mais redentor, né? Tem muita influência de bossa nova também, de drum and bass. Cara, é um disco foda, um disco que é muito pouco falado, né, na música brasileira. Que é isso, né? Os caras se queimam, velho. Daí não tem como defender, né? Mas assim, já que a gente tá falando de gente que ninguém gosta muito, assim, acho que coube um espaço pro Lobão, né? Seu idiota! Por que você fez o que você fez, cara? Por que você não fez uma turnê desse disco aí, em vez de ficar falando mal do Lula, cara? Porque, cara, fica fazendo disco de cover, cara. Se eu odiava fazer isso, sabe, o Lobão, meu amigo Lobão, eu vi você em rádio falando sobre drogas, falando sobre jabá, sabe, denunciando o esquema das gravadoras, sabe, eu vi você falando mal de banda cover, agora você tá aí tocando Milton Nascimento, você odiava, você falava que a galera de Minas Gerais era paia, você falava que o Low Borges era paia, falava que o Gonzaguinha era pai, e agora você tá copiando ele, você tá refazendo a música desses caras. Cadê esse antagonismo, cara? Cadê, sabe, esse antagonismo que a gente queria ver da música brasileira, não da política, cara. Tipo, e daí ficou quietinho, ficou manso diante do governo Bolsonaro, cara. Coisa vergonhosa, coisa ridícula. Cara, mas você lançou um disco muito bom. E é isso que importa. Não, agora você trouxe esse ponto, eu preciso falar. Eu acho que o Lobão é um cara, esse tipo de cara que é do contra, né? E aí quando o Lula tava no auge e tal, ele criticava o Lula, ok, né? Ele era da hora, olha, ele era antissistema. E aí, pré-Bolsonaro, né, naquele momento onde o bolsonarismo tava surgindo, ele falou, pô, isso aí é antissistema e tal. E ele tentou surfar nessa, né? Aproveitar que era punk ser conservador. Só que daí ele não esperava. Quebrou a cara. Exato, quebrou a cara. Bizarro. É engraçado você ver uma pessoa errar tão feiamente assim. Errou rude, cara. Errou assim, tosco. Não era que ficar gravando música de outros artistas. Secou a fonte, é isso? Não tem mais nada pra lançar? Não tem nada pra falar? Tá quietinho? Tá gravando Led Zeppelin, Lobão. Pelo amor de Deus, cria vergonha na cara. Porra, olha o disco que você fez. Olha essa música que a gente vai ouvir agora. Não é o mesmo artista, definitivamente não é o mesmo artista, cara. Não é o mesmo artista, não é a mesma pessoa. Você tá pior que o Ed Mota, velho. Você tem noção disso? Nem pra assumir o papel de antagonista você serve, cara. Isso é muito triste, é um fim muito triste, uma carreira
Mas assim, a vida segue, né? A gente tá vivo. Quem sabe você não cai na real. É isso, Lobão. Um grande abraço pra você. A gente vai ouvir seu som. Se você quiser processar o programa, porque a gente tá tocando o seu som, é melhor não. Tá bom, então. Vamos ouvir aqui a Balada do Inimigo, do Lobão, do álbum Canções Dentro da Noite Escura. Nas minhas mãos vazias, você é assim tão impossível e vão. O impossível é uma droga poderosa para nós, reféns do que virá. Quem é você, embalsamando ameaças numa fileira de santos que nenhuma beleza ilumina? Impossível é uma droga perigosa o bastante para se inventar a fé, para se acreditar na fé em alguma salvação. Eu deslizo pro fundo de um quarto escuro, já não sei mais aonde estou. Pra mim mais um quarto escuro e a devastação da vida, um cobertor. Talvez algumas lágrimas nos tornem um pouco mais inchados e vazios. Rapaz, não há estilo sem fracasso. Talvez alguns sorrisos nos deixem um pouco mais Silvio Santos das nossas torturas, pois a salvação floresce feliz como um escárnio. Lá onde os deuses não morrem nunca, mas são recalchutados debaixo de nossas almas, numa salvação que só interessa aos assassinos e aos santos. Numa salvação triste, como qualquer céu, como num domingo, como num suicídio, como num êxtase que se desaprende. Eu deslizo pro fundo de um quarto escuro e já não sei mais aonde estou. Pra mim, o mundo é só mais um quarto escuro e a devastação da vida, um cobertor. Deslizo pro fundo de um quarto escuro e já não sei mais aonde estou. Pra mim, o mundo é só mais um quarto escuro e a devastação da vida, uma declaração de amor.
E esse é o Lobão que enche de orgulho o Brasil, né? Que o Lobão que foi reverenciado por Elza Soares no programa Roda Viva em 1997. O Lobão que a gente merece lembrar. Com a canção A Balada do Inimigo. E é isso, né, Dudu? A gente tá findando nosso programa. Você tem alguma consideração? Não, eu já gastei todas as minhas no Zelda. O que você tem pra recomendar ou dizer? Eu recomendo assim, cara, vocês estão chegando agora, estão pegando esse programa de paraquedas, não interessa qual foi o caminho que você fez pra chegar até a gente. Mas segue a gente, cara. A gente tá com uma página do Instagram chamada triceratops.show. Também estamos no YouTube, Spotify e temos o e-mail. Você quer xingar a gente, quer corrigir a gente falando muita bobagem, quer falar não é bem isso ou é exatamente isso, quer dar uma sugestão, você tem uma banda que você quer ser ouvida, né? Nosso programa, troca uma ideia com a gente, contato@triceratops.show. E você quer ver todos os episódios, inclusive os proibidões, os que não foram ao ar por conta de direitos autorais, a gente está em www.triceratops.show, cara. E é isso, vamos seguir forte. O ano começou nesse climinha mesmo, né? Não muito bacana, uma falsa esperança, uma coisa meio difícil, né, de digerir, mas a gente tá vivo, cada dia que passa é uma nova chance, tá todo mundo meio ruim, né, mas assim, vamos se apoiar um no outro, se a coisa estiver apertando, tem a CVV, você pode ligar para lá, acho que a linha é 141, não é 188, é 188. E é muito legal, vão ter pessoas assim interessadas na sua história, o que você pode conversar, e é sempre bom, né, você botar as coisas em dia, assim, né, ele assim, é uma oportunidade de você também acabar refletindo sobre a sua situação. Quando a gente fala, né, às vezes o que está por dentro é muito maior do que o que sai pela nossa voz. E isso ajuda, né, a gente se acalmar. E considere sempre também procurar alguém que possa dar um auxílio, né, um profissional realmente comprometido. Enfim, é isso, meus amigos. 2023 está começando. Já é um ano já bastante intenso, cheio de plot twists, mas as coisas vão melhorar. Abraços a todas e todes. E continue acreditando no rock. Temos uma playlist também no Spotify, né? Não temos? Com todos os sons que já rolaram, né? O Edu falou foda-se playlist, mas eu acho um gesto muito bacana, muito legal de uma pessoa que está sempre com a gente, que é a Laís. Um grande abraço, Laís. A gente se vê em qualquer dia aí no Sesc. Beijos. Nos vemos.
Djavan, um puta poeta, um puta cantor, um cara muito foda da música brasileira, que as pessoas precisam se ligar. Quem fala que não entende Djavan é burro. Eu gosto de Djavan, Djavan gosta de mim. A gente já se gostou bastante. Já namorei com várias meninas ao som de Djavan. Djavan é espetacular. Todo mundo devia ouvir Djavan. Djavan é fantástico, um cara que sabe o que é amar e ser amado. É um cara que também sabe o que é sentir não ser amado. É um cara que sabe sentir não amar. É um cara completo, uma pessoa hiperbólica, construidora de frases únicas, impecáveis e uma sonoridade transuda que é muito bom ouvir acompanhado por uma mulher de bom gosto, mais velha de preferência, com vinho e sexo na cabeça.